Mundo Depois de Nós é um filme que quer ser bastante Shyamalan, mas na verdade ele é sobre isso aqui, que tá aqui atrás. Mídia física. Se o mundo acabar, tenha mídia física. É isso. Definitivamente o filme é sobre isso. O Mundo Depois de Nós, adaptação de um livro que eu não li, na verdade eu não sabia da existência desse filme até poucos dias atrás, mas que chega aqui como uma grande estreia, não do mês, digamos, da Netflix, porque a grande aposta em orçamento e tudo mais vai ser Rebel Moon, mas uma boa aposta da Netflix para esse começo de mês, um elenco aqui recheado de atores conhecidos. Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon, que eu não via nada com ele há muito tempo, apesar de um diretor aqui que é bastante desconhecido, mas não isento, digamos, de alguma personalidade. Eu falei na abertura que o filme ele quer parecer bastante Shyamalan. Aqui pra mim tem essa inspiração clara em Shyamalan, não só por muitas semelhanças ao último filme do Shyamalan, né? O Batem a Porta, ou também A Fim dos Tempos, ou até filmes que não são do Shyamalan, como Rua Cloverfield 10, nessa abordagem aqui, que aí já lembra mais o Batem a Porta e o Rua Cloverfield 10, de a gente ter um possível fim do mundo inexplicável, a gente não sabe o que tem lá fora, digamos assim, e a gente fica muito restrito a esses personagens, a esse espaço reduzido aqui, que não é tão reduzido assim, a gente vê algumas casas e tal, mas é aquela pequena região e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá fora, a gente não tem informações, esse tipo de coisa, então não chega a ser novidade, mas é uma abordagem interessante em como ele se restringe. Ele se restringe, mas ao mesmo tempo ele deixa bem claro que é a direção quem controla as informações. Então aqui a gente vai ter uma câmera que não vai necessariamente acompanhar personagens, o que os personagens estão vendo ou coisa do tipo. É uma câmera muito livre, digamos assim. Então ela sai dos personagens. Ela vai dar uma informação, por exemplo, no rádio que a gente não sabe se aquele personagem próximo tá escutando ou não. Ele vai mostrar, a câmera vai mostrar uma televisão que a gente não sabe se aquela informação tá chegando para as pessoas ou não. Então é quase que o diretor não se isentando, deixando a sua marca, mostrando que há alguém ali por trás. Isso vai ficar muito claro com que eu vou falar um pouco melhor de toda a decupagem e tal do filme, todo esse trabalho de câmera que se movimenta o tempo inteiro, mas acima de tudo, o que mais me interessa aqui é que em um filme onde a informação em si é muito relevante, porque o filme é todo pra gente descobrir o que está acontecendo lá fora, que ele vai criando esse estranhamento e a gente quer descobrir mais informações e coisa do tipo. E nesse sentido é interessante que ele tem essa câmera que poderia ser uma abordagem da gente descobrir as coisas junto com os personagens, o que muitas vezes acontece, mas é uma câmera tão livre, desde a cena ali, não a primeira cena, mas uma das primeiras cenas deles viajando de carro, que a câmera passeia por todos eles dentro do carro, sem fazer cortes e tudo mais, que é essa ideia de que não necessariamente a câmera vai estar no foco de atenção da cena ou coisa do tipo, é uma câmera livre, é o diretor que está controlando todas as ações aqui presentes. E como o Shyamalan é esse diretor divisivo, né, que tem uma seita que ama ele, que tem a maior parte das pessoas que odeia ele, pessoas que gostam de alguns filmes, não tanto de outros, eu acho ele um diretor subestimado, mas que não faz só coisas maravilhosas e coisas do tipo. Esse filme, acho que a comparação ela nem chega a ser tão válida assim, porque há uma dificuldade aqui na direção de criar realmente uma unidade de estilo dentro de todo o filme, mas como acontece com o Shyamalan, esse filme, por mais que o final seja quase uma oposição a Shyamalan, enfim, não vou dar spoilers ou coisa do tipo, mas vai gerar alguma provável divisão no público que assistia aqui esse filme na Netflix. Mas o que eu digo aqui que não há uma grande unidade estilística, e é aqui onde o filme, eu gosto de muitas questões, como eu disse, de como a câmera se movimenta e busca as informações e coisas do tipo, mas também acaba sendo uma câmera que nem sempre, e aí pra mim
o filme ele emula muito o Shyamalan, mas ele não tem a mesma consciência. Shyamalan, você goste dele ou não, mas ele sabe o que ele está fazendo com a câmera dele, ele sabe como ele está criando aqueles enquadramentos para surtir um efeito dramático que ele deseja. Aqui esse filme em muitos momentos sim, em outros momentos a câmera só se movimenta porque sim, porque é legal, é descolado, gera algum tipo de suspense com aquele pianinho de fundo que desde antes de parecer alguma coisa suspeita, desde antes a gente vê aquele grande petroleiro entrando na areia da praia, coisa do tipo, já tem uma ideia ali inicial de que algo não está certo e ele vai sugerir isso fortemente desde o começo, com esse piano de fundo e essa câmera se mexendo. Como eu disse, em muitos momentos essa câmera ela funciona não só para buscar informações, mas muitas vezes para gerar esse desconforto, desde enquadramentos que poderiam ser simples, né, numa conversa, num plano contra plano, que ele vai enquadrar as pessoas não centralizadas ou não naquele plano contra plano tradicional, que a gente vê, por exemplo, o ombro da pessoa que está de costas enquanto a gente vê a outra pessoa de frente e aí a câmera inverte, coisa do tipo. Aqui vai ter um momento, por exemplo, que a personagem da Julia Roberts está conversando com o personagem do Mahershala Ali e ela está completamente no canto esquerdo sozinha da tela, enquanto ele vai estar muito mais deslocado para o canto direito sozinho na tela, quase como se eles estivessem desespacializados, como se eles não tivessem no mesmo espaço e coisa do tipo. Ou muitas vezes os personagens enquadrados não como eu tô, por exemplo, aqui no vídeo, que o olho fica no terço de cima da tela, mas com a cabeça deles lá embaixo ou coisas parecidas. Então, a todo instante, seja em enquadramento, seja na câmera que se movimenta, ele vai estar tentando criar algum tipo de desconforto. Mas no meio de tudo isso, tem muitas brincadeiras que parece só o diretor, que é coisa quase que de diretor geralmente inexperiente, que ele tá só querendo chamar a atenção ou falar, olha só como eu sou capaz de fazer coisas com a câmera e coisa do tipo. Então, tem um momento que, assim, não gera nada, por exemplo, que tem dois personagens na frente da televisão, um personagem afastado e ele faz aquele chicote, que é aquela câmera que se move de um para o outro rápido sem cortar, porque sim, porque ele acha legal, ou muitas vezes que ele vai usar essa câmera que vai virar de ponta cabeça e coisa do tipo. Então é uma direção que ela consegue criar esse tipo de desconforto que ela busca criar desde o início, mas que nem sempre tem uma consciência dramática muito grande, nem sempre ela vai ser muito efetiva. Muitas vezes vai soar quase como aquele diretor que fala, olha só como eu sou capaz de fazer coisa diferente, ou diretores iniciantes que gostam de movimentar a câmera porque parece mais descolado e inovador e, enfim, não é tanto assim, digamos assim. E no meio de tudo isso a gente vai ter um filme que, claro, ele vai conversar diretamente com o nosso mundo real. A gente já viu diversas vezes esses filmes, principalmente nos Estados Unidos, do medo da tecnologia, do caos que pode ser criado se a gente perder uma conexão com a internet, ou se a gente perder conexão com satélite ou coisas elétricas, e como a sociedade age a partir disso e coisas do tipo, e como a gente é muito dependente e tal. Isso tudo definitivamente não é novidade, mas como eu disse, a gente vai estar sempre nessa busca por respostas, e aí o filme ele vai se sustentar muito em diálogos, vai ser basicamente diálogos desses personagens conversando o tempo inteiro e desconfiando uma família da outra o tempo inteiro. O que funciona bem quando a gente está conhecendo esses personagens, quando a gente está ainda em dúvida de muitas coisas, nem tanto quando o filme ele começa a se expor muito sobre o que ele é e querer trazer discursos sobre o mundo e reflexivos e tudo mais, que assim são bem caídos em muitos momentos. Tem um diálogo principalmente da Julia Roberts que é de revirar o olho assim completamente, mas de forma geral acho que ele sustenta bem toda essa proposta, né, de como ele vai se usar da ideia estética para criar esse desconforto inicial, criar essa sugestão de que algo tá errado, e a partir daí a gente vai entendendo para onde ele vai e para onde ele também não vai. Tem muitos lugares que dá para perceber inicialmente que o filme não vai buscar algum tipo de resposta aqui ou ali. E acho que ele até funciona bem nessa proposta em alguns momentos. Eu tô tentando não revelar aqui muito, porque eu sei que vocês odeiam spoilers e coisas do tipo. Mas enfim, eu acho que é uma boa adição de catálogo à Netflix.
lança geralmente muitas coisas ruins, assim, principalmente essas grandes estreias do mês, coisas do tipo. Aqui eu acho que é um filme que não é um grande filme, é um diretor que eu fico na expectativa para ver como, se vai ter algum amadurecimento dele nos próximos filmes. É um filme acima da média da Netflix, mas não chega a ser para mim um grande filme. Ele tem boas inspirações, ele tem boas ideias, ele tem muitas qualidades, mas ainda há uma inexperiência muito grande em como o filme tenta buscar algum tipo de unidade que pra mim nem sempre funciona. Enfim, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não do final, se vocês acharam esse filme uma crítica social foda e coisa do tipo. Por hoje é isso e corta.